eu me lembro, assim, do meu pai falar, quando ele ia na casa da minha avó materna, e ela sempre cozinhou muito bem, cozinhava maravilhosamente bem, ele falava que ela fazia uma salada que ninguém fazia igual, né? E aí eu me lembro, e aí ele sempre, né, voltava, falava sempre desse assunto, e ele falava, ninguém fazia uma salada de alface como sua avó. Pensa, uma salada de alface, né, que é uma coisa extremamente simples. E aí eu lembro da minha mãe é, comprar alface, lavar alface, fazer com todos os temperos que ela fazia, e ele falava, não é igual da sua mãe, não adianta, né? E aí ele falava, não era igual. Aí ela comprou a mesma bacia que a minha avó fazia lá, a salada. Limpava a alface, colocava os temperos, a mesma bacia, da mesma cor. E ele falava, essa salada não é igual da sua mãe. Olá, sou Juliana Rossetti e eu ajudo pais e professores a se tornarem educadores de alta performance através da análise transacional. Hoje a gente vai falar sobre a dor de ser mais um, de ser mais um na multidão, né? De ser mais um número, mais um nome na chamada, mais um filho que chega na família. Só mais um para acrescentar e nada mais. Então tem uma desqualificação quando a gente fala, é só mais um. Quando tem uma turma com 30 alunos e um aluno chega novo, então a turma ficou um pouquinho maior porque chegou mais um aluno, mas só somou mais um. Então essa é a dor que eu quero trazer para vocês. Porque quando a gente enxerga assim, que é só mais uma pessoa que está chegando, a gente desqualifica essa pessoa enquanto ser humano. A gente deixa de olhar para ela enquanto uma pessoa única, enquanto uma pessoa individual, um indivíduo que é único. Porque a gente sabe que ninguém é igual a ninguém. Mas será que a gente vive isso e a gente reconhece isso? A gente sendo único e o outro também sendo único? Então isso tem uma diferença muito grande. Então, sim, a dor de ser mais um, isso é uma dor. Por quê? Porque eu passo ou desapercebido, ou eu só aumento o número de um grupo e não tenho uma identificação. Eu não sou identificada como uma pessoa que tem um nome, que tem qualidades, que tem defeitos, que tem comportamentos únicos. Então, isso tem uma grande diferença, né? Quando, se eu posso olhar para uma pessoa e identificá-la como uma pessoa diferente de mim, que tem um nome, que tem uma história, que tem comportamentos, que tem jeitos, enfim, que é do jeito dela, é ela, né, no componente de toda forma física, mental, né? Somos físico, corpo, mente, alma, espírito, a gente é tudo junto. Então a gente é uma unidade, mas somos únicos, ninguém é igual a ninguém. Então, muitas vezes a gente até quer, a gente vê muito isso na mídia, principalmente, de que é importante que a gente entenda a diferença, vamos amar a diferença, vamos acolher a diferença. E é verdade, isso não tem que ser só uma frase bonita. A gente precisa vivenciar essa diferença. Porque quando eu entendo que ninguém é igual a ninguém, eu reconheço o outro como único e me reconheço como único. Então eu dou uma importância adequada para as pessoas e para mim. Então isso vai ajudar na minha autoestima, vai me ajudar enquanto pessoa. Eu me ajudo porque sim, eu entendo que eu sou único e sou importante, entendo que o outro também é único e importante. Com tudo que compõe essa outra pessoa, com todos os seus defeitos, com todas as qualidades, com todas as virtudes, como também compõe a mim. Então veja só como isso tem uma diferença quando a gente pode falar e quando a gente pode viver. Então, se a gente pega o contexto familiar, uma família que tem muitos filhos, quando um chega, ele não deve ser só mais um que chegou para aumentar o grupo familiar. É uma pessoa que chega, uma pessoa que agrega,
uma personalidade que vai agregar, que vai somar, que vai ser diferente dos outros que já estão. Então, tem uma diferença, né? Até gêmeos, quando casais que têm gêmeos, pessoas que tiveram filhos gêmeos, eles são diferentes, somos todos diferentes. Isso é muito bom. A diversidade nos fornece muitas escolhas, muitas oportunidades, crescimento, a gente poder trocar. Já pensou se a gente fosse igual? Como é que eu ia trocar com o outro porque eu sou igual ao outro? Não tem essa possibilidade. Então, a diversidade, a diferença, os únicos, né? Isso possibilita trocas. E se a gente pode trocar, a gente cresce. A gente cresce enquanto ser humano, evolui espiritualmente, evolui emocionalmente, tem uma evolução, né? Então, não deve ter sido por acaso, né, que somos tão diferentes, somos pessoas diferentes. Então, e a gente pode também entender, principalmente na questão familiar, quando a gente constrói uma família, constitui família, a gente tem um aprendizado, uma oportunidade de aprendizado muito grande, porque a gente convive com o par e é nessa convivência que a gente tem muita oportunidade de crescer, porque ele é diferente de mim. Então faz uma grande diferença isso, né? Se eu consigo olhar desse jeito, a diferença para construir, para somar, para evoluir é muito melhor. As relações, elas nos propiciam muito isso. Então é relação amorosa, relação social, relação familiar, relação profissional, as relações, porque somos seres gregários, somos seres relacionáveis. Então a gente precisa do outro nesse sentido mesmo, de crescimento. Não de dependência, mas de crescimento. É uma troca. Eu dou, recebo, então é uma troca. Tem um outro para receber e um outro para me dar também. Então isso é crescimento. Então, quando a gente não consegue enxergar assim e a gente se vê como mais um, a gente começa a desqualificar a gente enquanto pessoa, enquanto esse lugar que a gente tem que é só nosso, né? E se a gente não percebe isso, quando eu constituo família, quando eu escolho ter filhos, eu provavelmente passo isso para os meus filhos. Eles serão só mais um, como um número que se soma, um número a mais, e só isso. Então, isso tem uma repercussão muito danosa, muito prejudicial para a vida da gente, porque a gente não é coisa, a gente é gente. E gente precisa e deve ser vista de uma outra forma, né? Quando mais um filho chega numa família, ele precisa ser acolhido e visto como uma pessoa que agrega valores diferentes, comportamentos diferentes. Então ele agrega com a personalidade que de alguma forma já vem formadinha ali naquele bebê e que vai se constituindo ao longo da vida. E então ele vai agregar, ele não é só mais um, né? Então será que a gente, de uma certa forma, será que a gente passou desapercebido e a gente não colocou nessa conta, vamos dizer, né? A conta de que da importância de se reconhecer alguém como único. E aí a gente vai falar do reconhecimento. O reconhecimento é uma coisa vital para a nossa saúde mental e nossa saúde física. Há estudos que comprovam que um bebê, desde que nasce, se ele não é reconhecido, se ele não é tocado mesmo, pego no colo, além de trocar fralda e dar banho, ele começa a entrar em colapso e pode sim morrer, né? Com uma frequência aí de não tocar, de deixar ele mais quietinho. Então, a gente necessita principalmente do toque, quando a gente pode tocar um no outro, né? Isso é um reconhecimento que dá muita saúde, tanto mental como física pra gente, né? Tem todo um processo bioquímico no organismo que reage quando a gente se toca, né? Isso é um reconhecimento muito importante. Além de outros, um reconhecimento de oi, tudo bom? Como você tá? Isso é um reconhecimento, porque o cumprimentar o outro é um reconhecimento. Ver o outro, olhar para o outro.
né? Um aceno de um reconhecimento. Então, tem vários tipos de reconhecimento. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é que ser só mais um é uma dor, porque quando eu me considero mais um, eu não considero que eu sou uma pessoa única, eu não me reconheço. Então, se eu não me reconheço, a minha autoestima possivelmente é baixa, eu propago isso e a minha vida fica com uma carência de contatos, de relações, porque como isso não existe dentro de mim, eu não consigo dar. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, olha a importância da gente se sentir primeiro reconhecido para poder reconhecer. Quando a gente começa e a gente tem isso desde cedo na nossa vida, a gente estabelece vínculos fortes, vínculos permanentes, vínculos significativos, porque como somos seres gregários, seres relacionáveis, isso também é de extrema importância. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai se vinculando, a gente vai tendo encontros que são extremamente necessários para a nossa vida. Porque, sim, precisamos dessas relações para ter uma boa saúde mental, né? Então, olha a importância. No âmbito familiar, um filho, quando chega, ele agrega, ele não é só mais um. Ele é peculiar, ele é significativo por ser ele. A gente conseguindo ver assim, a gente propicia para esse filho a importância dele ser ele, né? Claro que a gente vai influenciar sempre, a grande influência de um filho são os pais, principalmente os pais, ok. Então, até por isso mesmo, e reconhecendo ele como uma pessoa, como único, como tendo comportamentos que fazem parte dele, né? E aí ele vai agregar outros valores, claro, pelas nossas influências principalmente. No âmbito escolar, isso também é essencial. Um aluno que chega numa turma que já está formada, ele não deveria ser mais um. Ele é mais um que agrega, mais um que compõe aquele grupo, que vem para somar com a peculiaridade que ele tem. Quando o professor pode enxergar o aluno como uma pessoa que vem para somar, faz toda a diferença no grupo, faz toda a diferença na sala de aula, faz toda a diferença no ambiente, no momento que o professor está dando aula, porque é um professor que acolhe, um professor que olha para o aluno e reconhece ele como aquela pessoa que tem aquele nome, aquela idade, aquele comportamento, o professor sabe. E o aluno também se sente reconhecido, né? Há um tempo atrás, uma paciente muito nova, uma pré-adolescente, me falava de uma pessoa que era muito importante na escola, ele não era professor, ele trabalhava para chamar as pessoas na hora da aula, ficava nos corredores, mas era uma pessoa extremamente querida e conhecida na escola inteira, porque ele sabia o nome de todos os alunos da escola. Então, olha só como que isso tem uma diferença. Quando ela falava dele, e eu me lembro dela falar assim, ele é muito querido, ele sabe o nome de todos os alunos da escola, e a minha escola é muito grande. Então, veja só a importância que essa pessoa tem para todos os alunos da escola. Porque essa pessoa, e que não era professor, e que sim tem uma importância individual, eu tô falando que ele não era professor, porque olha só, o professor né, tá lá, tá ajudando, tá ensinando, tá educando. Naquele contexto de sala de aula, mas tem outras pessoas, todas as pessoas da escola ajudam na educação. Então, essa pessoa era extremamente importante e ela sabia o nome de todas as pessoas, de todos os alunos, numa escola que era muito grande. Então, veja só como isso marcou essa minha paciente. Então, ela não esquecia dele e falava dele com muito carinho. Por quê? Porque tinha um reconhecimento mútuo. Ela sabia quem ele sabia quem ela era pelo nome. Percebe essa força que tem quando a gente reconhece? Quando a gente pode olhar para o outro e ver que o outro é único e que ele tem muito para contribuir. Então, isso funciona de um jeito muito produtivo, muito positivo, quando a gente reconhece, porque a gente necessita desse reconhecimento, desde quando a gente nasce até o final da nossa vida. Quando por algum momento a gente não vive isso, a gente vai ter
carências, necessitando mesmo de poder ser olhado de novo, ser reconhecido, né? Então, isso é vital para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física, vital para a nossa sobrevivência, né? Então, se a gente cresce e lá na adolescência a gente começa a não ter isso, por algum motivo o adolescente começa a perceber que ele não é percebido, não reconhecido, ele pode sinalizar, ou se ele não sinaliza, se o professor é muito atento a esse aluno, ele pode ir percebendo, porque ele vai dando sinais de ficar mais recolhido, mais quieto, mais isolado. Um sinal de isolamento é um sinal que é muito importante a gente ficar atento. E isso em casa também pode acontecer. Então, um adolescente que é muito isolado é um sinal de alerta. Bom, uma luz amarela que se acendeu, porque geralmente na pré-adolescência e na adolescência, um adolescente que fica muito isolado, ele chama atenção, né? Porque é no momento que ele vai buscar os grupos, que ele vai se vincular, que ele vai ter reconhecimento de outras pessoas que não são da família. Porque até a infância a criança está muito próximo dos pais e ela precisa muito do nosso reconhecimento. Então a criança fica muito com a gente. Ela conta, confidencia as coisas pra gente, né? A minha filha de 6 anos, ela vez ou outra ela me conta os segredos que a amiguinha contou pra ela. Ela fala: "Não conta pra ninguém. Não conta pra ela que eu te contei", né? As crianças fazem isso. E é importante que a gente entre aí para saber até o que está acontecendo. 6 anos já não é, tá saindo aí da primeira infância, é importante a gente estar atento. Mas para vocês verem como as crianças confidenciam, as crianças estão perto muito da gente. Quando acaba a infância, tem um distanciamento que é natural mesmo do desenvolvimento. Eles vão precisar agora se distanciar de nós, pais, para buscarem outras referências. Isso é extremamente saudável. E é importante que a gente esteja sempre perto, né? Eles vão estar distantes fisicamente, vão precisar dessa distância, desse distanciamento, mas a gente vai precisar se manter ali para saber que, ok, vocês podem ir, vão se distanciar, vão procurar os grupos, mas a gente vai saber quem são essas pessoas, aonde que eles estão andando, isso para um cuidado deles que eles ainda necessitam até o início aí da vida adulta. Então, e aí vai de novo buscar o reconhecimento, e é o reconhecimento fora, que é o fora de casa, fora do âmbito familiar. E a escola propicia muito isso, né? Não, é muito comum a gente ver os adolescentes em grupos, né? Sempre tem uma melhor amiga, ou algumas melhores amigas, isso é extremamente saudável. Então, eles precisam, necessitam disso. Então, isso é reconhecimento. É reconhecimento que passa além do olhar dos pais. Então, o reconhecimento do outro e a identificação com o grupo, com a amiga, com o amigo, com o que está acontecendo na atualidade, o que eles estão falando, qual é o assunto. Então, tudo isso é muito importante, muito saudável. E a gente vai estar sempre ali para ajudá-los no que eles precisarem, porque eles vão precisar ainda muito. Então, muitas vezes, será que a gente não aceitou sem perceber, quando tem uma coisa assim de que ninguém é insubstituível? Eu lembro quando escutei essa frase, e eu lembro que eu pensei assim, será que eu não entendi? Porque isso me bateu tão ruim. Aí eu pensei assim, não, eu acho que eu não entendi essa frase. Ninguém é insubstituível. E aí eu lembro que eu fiquei pensando nisso, mas ninguém é insubstituível, mas aquilo não batia pra mim, eu não conseguia entender. Eu achava que eu não estava entendendo a palavra e tal. E daí, com o tempo, eu fui pensando, não, não é que eu não entendi. Isso não faz sentido nenhum quando as pessoas falam, ninguém é insubstituível. Não, as pessoas são. Porque se a gente leva em consideração que somos únicos, sim, as pessoas são insubstituíveis. O que não é insubstituível pode ser o trabalho que ela faz, a atividade que ela exerce. Mas essa pessoa, se ela sai do contexto, ela é insubstituível, porque não tem ninguém como ela, né? Então, eu me lembro assim que isso não fazia sentido para mim.
E aí eu fui me dar conta que sim, eu consegui entender, só que eu não aceito, não faz sentido, porque as pessoas são diferentes, as pessoas são únicas. E aí eu me lembro assim do meu pai falar, quando ele ia na casa da minha avó materna, e ela sempre cozinhou muito bem, cozinhava maravilhosamente bem, ele falava que ela fazia uma salada que ninguém fazia igual. Né? E aí eu me lembro, e aí ele sempre, né, voltava, falava sempre desse assunto, e ele falava, ninguém fazia uma salada de alface como sua avó. Pensa, uma salada de alface, né, que é uma coisa extremamente simples. E aí eu lembro da minha mãe é, comprar alface, lavar alface, fazer com todos os temperos que ela fazia, e ele falava, não é igual da sua mãe, não adianta. Né? E aí ele falava, não era igual. Aí ela comprou a mesma bacia que a minha avó fazia lá, a salada. Limpava a alface, colocava os temperos, a mesma bacia, da mesma cor. E ele falava, essa salada não é igual da sua mãe. Entende? Então é isso que eu quero trazer para vocês. Não era igual, porque não era ela que fazia. Era minha mãe que estava fazendo. Então, para o meu pai, era a minha avó que fazia a salada. Como ela, ninguém no mundo, nem o melhor chefe de cozinha faria igual. Então, ela é, sim, uma pessoa que é insubstituível. Percebem? Então, olha como o reconhecimento, né? Como ela era única, não existia nenhuma alface do mundo, nenhum tempero mais caro do mundo, nenhum melhor chefe de cozinha do mundo que poderia fazer a salada de alface que meu pai amava. Então, somos sim. Quando a gente sai do contexto, a gente é insubstituível. Ninguém pode substituir a gente. Somos seres únicos, extremamente importantes. Então, essa importância, ela é vital. Se a gente sente essa força de sermos únicos, isso faz muito bem pra gente. A nossa autoestima cresce, a nossa autoestima se mantém viva, se mantém potente pra gente, primeiro pra gente ter essa força, porque a gente tem, todo mundo tem essa força, e pra gente poder também valorizar o outro, reconhecer o outro como um único. Então, é um contexto muito favorável, muito saudável da gente viver. Então, a gente, no âmbito familiar, mostrar isso para os nossos filhos, potencializar isso pela força que eles têm já e manter isso forte dentro deles, eles crescem com essa força e eles reconhecem os outros também como únicos. Então, um ambiente é favorável, um ambiente é saudável, um ambiente propicia saúde, né? Saúde para a gente lidar com coisas difíceis, duras, com as frustrações, porque a gente vai viver e a gente vive isso sempre, na vida adulta principalmente, né? A maior parte do tempo a gente está resolvendo problemas. E se a gente tem essa força desde sempre dentro da gente, a gente consegue melhor resolver os problemas, passar pelas dores de um jeito fortificado, porque a gente vai passar. Então veja só a importância da gente ser reconhecido como seres únicos e a gente reconhecer o outro como ser único, né? Então pode ser que tenha algumas dificuldades que você deve estar aí pensando, mas como é que eu faço isso? Mas eu não tenho isso, isso nunca foi falado na minha casa, ou muito pelo contrário, eu tenho uma autoestima muito baixa, então acho que eu não dou conta. Não. Sempre há tempo da gente olhar para dentro, da gente fortalecer o que está fraco na gente, né? A gente, enquanto pai, a gente tem muito trabalho para educar, para cuidar dos nossos filhos. É um trabalho árduo, um trabalho duro, é um trabalho maravilhoso, mas que demanda muito da gente. Então, a gente, enquanto pai, é sempre importante a gente se cuidar, para a gente poder cuidar melhor,
né? Somos cuidadores a tempo integral, em tempo integral. Então, se a gente não se cuida, a gente fica carente, a gente fica com falta de cuidado, a gente cuida menos. A gente cuida de um jeito inadequado, de um jeito disfuncional, de um jeito improdutivo. Então, sempre há tempo, se a gente não conseguiu fazer isso antes, se a gente não teve isso, a gente buscar por uma terapia, buscar por algum trabalho que traga isso pra gente, que seja terapêutico, não é só terapia que é terapêutico, então um trabalho que revigore, que relembre na nossa memória, que a gente traga à tona quem a gente é, a força que a gente tem. Então sempre há tempo de fazer isso. Então se você está se sentindo assim como pai, ou como pessoa, como profissional, com baixa autoestima, sempre há tempo de começar. Sempre há tempo. E há vários trabalhos que se pode fazer e sim olhar para se curar, né? Para se retroalimentar de novo, para relembrar que somos únicos, que somos potentes enquanto ser humano. E o ambiente escolar é a mesma coisa. Se você que é professor está se sentindo com baixa autoestima, está se sentindo desmotivado, não reconhecido, também sempre há tempo de fazer. Sempre há tempo de se olhar, de se cuidar, trabalhos terapêuticos, terapia, tudo isso ajuda. O que não vai ajudar é a gente ficar no mesmo lugar e a gente ficar achando que não tem mais jeito, porque tem. Né? Então, isso seria um jeito errado, de que, como eu não tenho isso não aconteceu no meu âmbito familiar, meu pai não estava com a gente, abandonou, alguma questão familiar importante, mas ainda assim, sempre há tempo de rever, de parar, de pensar, de buscar ajuda, então sempre há tempo. A gente, enquanto professor, a gente também é cuidador, então a gente precisa de cuidado. Quem cuida precisa ser cuidado. Então não é à toa que a gente fala de pais cuidados, filhos cuidados, né? Professores cuidados, alunos cuidados. É isso. Então eu posso dar o que eu recebi. Então se eu recebi cuidado, eu passo cuidado. Se eu não recebi cuidado, na hora de cuidar pode ser que eu não cuide de uma maneira adequada, de uma maneira eficiente, né? Então, claro que são cuidados diferentes, são cuidados dentro do âmbito familiar diferente, na diferença ali do âmbito escolar, mas somos cuidadores, professores e pais, nós somos cuidadores. Então, sempre há tempo, é muito importante que a gente se cuide para a gente poder cuidar, de novo, de um jeito adequado, de um jeito eficiente dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então, isso é sempre. E, além disso, o cuidado pra gente, porque antes da gente ser pai, da gente ser mãe, ser professor, a gente é gente. Então a gente merece sempre um cuidado, né? A gente merece sempre olhar, ver o que está faltando, se faltou, há tempo de ter agora, de seguir um novo caminho. Eu não posso consertar o que passou, eu não posso modificar o que passou, mas eu posso iniciar e começar de novo, fazer um novo caminho, né? Então, há sempre esse momento. Então, só depende da gente. Se eu quero, eu posso começar um novo caminho. Então, essa que é o convite para a gente poder se olhar, se reconhecer. Somos seres únicos, somos seres individuais, com valores que sempre podem agregar, sempre podem somar. A dor de ser mais um, ela é muito danosa, ela prejudica muito, porque eu vou entendendo que como eu sou mais um, eu passo desapercebido, as pessoas não me notam, posso até passar invisível pelas pessoas. E aí eu fico sem um reconhecimento que é tão vital para a nossa saúde. O reconhecimento do outro é tão importante na nossa vida como o alimento que a gente come todo dia, que a gente precisa comer para estar vivo. O corpo, ele necessita de vitaminas, nutrientes para se manter vivo. E a nossa mente, ela precisa do reconhecimento também para se manter viva. Então, o reconhecimento, ele é vital como um alimento que a gente precisa comer todos os dias e a água que a gente precisa tomar para se hidratar todos os dias também.
Então veja a importância da gente se reconhecer. Então, e aí isso segue como uma importância de sustentabilidade. Então, se eu faço isso, se eu dou essa importância, eu passo isso para meus filhos e eles vão passar para gerações futuras. Na educação é a mesma coisa. Se eu passo isso para o meu aluno, ele também passa isso, ele é plantado uma semente dentro dele de uma educação que é sustentável e que se mantém aí às gerações futuras. Então, isso dá certo, esse jeito é extremamente saudável e é esse convite que eu faço para vocês, para que a gente possa manter sim a nossa saúde mental diariamente cuidada, como a gente mantém a nossa saúde física, né? Quando a gente vai à academia, a gente está ali mantendo o nosso corpo, nossos músculos, e a gente deve fazer isso sempre também com a nossa cabeça, porque não adianta também um corpo saudável, forte, e a nossa cabeça muito carente ou muito adoecida, assim, a gente até perceber, né? Então a gente tem que fazer a mesma coisa como se fosse o nosso corpo, a nossa academia. Então esse é o convite, sempre para a gente se manter em dia com a nossa saúde mental e a nossa saúde física, e a gente ser, né, estar saudável. E aí as coisas dão muito certo. É isso aí, até o próximo vídeo e até lá!